vozes que inspiram. E seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Gígio Podcast. O podcast onde o conhecimento transforma e vozes são inspiração. Diretamente do RCB Studios Podcast, aqui na nossa cidade de Bauru. E eu não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. A minha família, os meus amigos que sempre têm dado esse feedback para que a gente possa melhorar a cada semana e levar a informação leve, importante, mas que vocês possam compreender de fato o que é falado aqui no nosso podcast. Agradecer também aos nossos apoiadores, Não posso deixar de falar da Carvalho Marketing Digital. Falo toda semana aqui que você que nos acompanha, vocês perceberam que a gente teve essa mudança na identidade visual do podcast, mudança de cores, ficou muito bacana. Então, assim como eu precisei, se você precisa aí para alavancar o seu negócio, inclusive a Carvalho Marketing Digital, ela é especialista, para você que quer crescer os seus negócios através de estratégias de marketing digital. Então, o pessoal tem uma equipe especializada nisso, procura eles lá. Acredito que o QR Code está aqui embaixo, já escaneia o QR Code pela câmera do seu celular e já chama eles para uma conversa lá. O pessoal já tinha passado para mim que quem falar que viu aqui no podcast, a avaliação é gratuita e tem planos especiais, tá bom? Então, planos especiais e consultoria gratuita. Procura o pessoal lá, eu tenho certeza que vai ajudar você, vai ajudar a alavancar os seus negócios aí, beleza? Agradecer o RCB Studios Podcast, que é quem cede o local para a gente fazer o nosso podcast. E você, então, assim como eu, quer fazer um podcast, quer fazer lives, Vem para RCB Studios Podcast, aqui tem um aparato completo para você, câmera, microfones, Se você quiser ter um convidado externo, dá para ter aqui também. Tem o Pedrão nos ajudando, nos auxiliando aqui. Então, se você quer fazer podcast, quer fazer live, procura o pessoal aqui do RCB Podcast, vão te auxiliar. Mas eu tenho vergonha, não sou muito comunicativo, dou umas gaguejadas, eu também dou, só que eu sou sem vergonha. Tô aqui, Mas se você precisa aí também de uma mentoria, uma consultoria, a gente tem o professor Reinaldo Crescione, professor em oratória e comunicação, e pode te ajudar aí com uma mentoria para você perder sua vergonha, passar exercícios corretos para que você possa desenvolver o seu negócio com autoridade. Então, vem para receber Studios Podcast. Precisou, mentoria com o professor Reinaldo Crescione. Os QR Codes aparecendo, escaneia, chama eles lá. Agradecer o Dr. Salvador Dônega, da Clínica de Estética Avançada e Saúde. Dr. Gabriel Lima, da Clínica Veterinária Canisplan. O Gabriel Lima, a clínica dele, a Canisplan, ela oferece plano de saúde animal. Então, hoje em dia, todo mundo é pai de pet, Tem um gatinho, tem um cachorrinho em casa. Ele tem um plano de saúde animal para você. Inclusive, não é só para cães e gatos. Se você tem aves, animais silvestres, ele também contempla, tá bom? Então, chama o Dr. Gabriel lá. Tenho certeza que ele vai atender você super bem e o seu animalzinho também. A Ateliê de Delícias, A Ju e a Roberta. Para quem gosta de doce, bolo... Ateliê de Delícia, eu super recomendo. E para quem gosta de um bom rodízio de pizza gourmet, eu recomendo a Dom Marino Pizzaria Gourmet. A Dom Marino, ela tem mais de 60 ingredientes de pizza, além de flaps, salgados, doce. Então tem que ir lá. É rodízio de pizza gourmet, o melhor rodízio de pizza gourmet aqui da nossa cidade. Procura o Marquinho, procura o Anderson. Tenho certeza que você vai gostar bastante mesmo do rodízio de lá. E depois de ter falado de tanta delícia, os dentes acho que não aguentam. É doce, é salgado. Então, pessoal, eu já fui lá, já fiz minha avaliação. Não assustei tanto assim, graças a Deus, Mas você quer recuperar o seu sorriso, está com vergonha de sorrir? Então, eu recomendo para você dar uma passadinha lá na doutora Rosana Pereira. A doutora Rosana, ela é cirurgiã dentista, E se você quiser cuidar do seu sorriso e da sua saúde bucal, ela esteve aqui também, ela falou, que tudo começa pela boca, muitas doenças começam pela boca, A gente ingere muita coisa hoje, e se a gente não cuidar realmente da nossa saúde bucal, a gente compromete, na verdade, todo o nosso corpo, todo o nosso organismo. Então vai lá, faz uma avaliação com a doutora Rosana Pereira, Recuperar o sorriso é recuperar a autoestima, pessoal? Então procura lá a doutora Rosana Pereira. Falei todo mundo, Pedrão? Esqueci de ninguém?
Lembrando que o chat é ao vivo para você mandar mensagens, mandar muita pergunta. Vamos lá, vamos escrever. Sempre que for possível, faça as perguntas para o nosso convidado aqui. Vai estar muito legal aqui o episódio de hoje. E curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Ó, se inscreva no canal do RCB Podcast e não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram do Fala Gide Podcast. E o nosso convidado hoje aqui, cara, tenho certeza que você já viu ele aí na sua casa. Tenho certeza. Ele já tá dando risada aqui porque eu acho que ele já até sabe o comentário que eu vou fazer, né? Mas, pessoal, nós vamos conversar com um cara aqui e vamos falar sobre banda. A gente vai falar sobre música cristã, empreendedorismo, né? Vamos falar de igreja moderna, por que não? Chico Molina. Fala, Gijo. Tudo eu bem, falei pra você que pega isso daí. Tudo bem, graças a Deus. Que bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre você estava tentando me fazer com que eu parecesse com o Cortella, é isso? Com certeza. Não, quem está nos vendo em casa, eu tenho certeza que há de concordar comigo. A vida é para ser vivida. Eu esqueci de colocar aqui na apresentação, né? Outro, porque o Mário Cortella, ele é filósofo, né? E não estava aqui, mas tá faltando alguma coisa. A gente... Isso é uma brincadeira até, que em vários lugares que eu vou, o pessoal... Uma última vez agora, eu estava em Vitória, semana passada. Primeiro, boa tarde para todo mundo que está em casa, o pessoal que está assistindo agora vai assistir depois, né? Vamos tentar bater um papo meio tranquilo aqui. Eu sou um pouco... Eu diria que assim, a minha pimenta é uma malagueta mais um pouco diluída no azeite para ficar um pouquinho mais forte ainda, entendeu? Eu gosto de falar sobre todos esses assuntos, mas voltando ao tema, eu vou ser avô. Vou ser avô... Pela primeira vez? Pela primeira vez. E a gente estava no Chá Revelação lá em Vitória, né? E para saber o sexo do bebê, tava minha nora, meu filho, e o fotógrafo que estava lá me chamou do lado, falou assim: Mário, vem aqui. Eu tô tirando umas fotos aqui, mas o senhor é o Cortella, né? Se o senhor não me permite eu poder fazer umas fotos e tal, divulgar, eu falei assim: eu não sou o Cortella, né? Mas eu sou bem parecido com o Cortella. O pessoal acha, eu não acho tanto, né? Mas eu não sou, não. Ele falou: não, você tá brincando, você é assim, eu entendo, você não quer falar, né? Eu falava: então, mas eu não sou o Cortella. Não, é bem parecido. Quando eu encontrei com ele uma vez, eu chamei ele de Chico. E ele não entendeu direito, né? Eu falei assim: porque, ô Mário, eu tô cansado numa situação em que toda vez as pessoas me confundem com você. E aí ele falou pra mim assim: azar o seu. E eu falei assim: eu quero saber se as pessoas te confundem comigo. Ele falou: sorte é minha. Então ele é muito rápido, né? Muito rápido no raciocínio, assim, uma pessoa incrível. Eu sempre indico que a gente possa ouvir um pouco do que ele tem a dizer. E você que está nos acompanhando aí, depois vocês escrevem aqui no chat aqui, parece ou não parece? Vamos lá, eu quero ver. Vamos fazer uma enquete aqui se não parece ou não parece. Chico, mas vamos lá. Vamos começar do começo, né? Fala pra mim, você é daqui mesmo, de Bauru, cresceu onde? Sou de Bauru, onde? Nascido em Bauru em 1967, completo 57 anos esse ano. Tenho mais passado que futuro, né? Já morei fora há algum tempo, mas Bauru é a minha Jerusalém, né? Então, por mais que a gente ande por Decápolis e pela Cesareia, onde for ali, a gente sempre vai acabar em Jerusalém. Então, a cidade que eu amo, que eu gosto, é onde tem minha família, onde tem a minha empresa, onde a gente tem uma comunidade terapêutica. Eu sou pastor há 30 anos. 30 anos de pastorado, completo esse ano. E à frente de uma comunidade terapêutica, que nós temos uma igreja junto ali para os malucos que foram recuperados, né? O pessoal foi ficando, não era plano. Nós só abrimos as portas para as pessoas externas em 2018, até de 96 a 2018, então era somente a comunidade terapêutica, e ali foi o chamado que Deus teve para a minha vida, né, Giovanni? Eu fui um dependente químico na minha adolescência, que eu era músico profissional na minha juventude, e é lógico, sem muito respaldo, você acaba se perdendo
né, no meio da fama. A gente tinha uma banda que chamava 48 Horas, nos anos 80, e a gente fazia muitos shows, a média de 80 a 90 shows por ano. Então nós abríamos para bandas famosas, tocamos no circuito da capital em São Paulo, em bares e casas de shows grandes. Então conhecemos muitos músicos, muitos artistas, pessoal da Plebe Rude, Inocentes, Barão Vermelho. Gravamos num estúdio que estava o Marcelo Nova, que era do Camisa de Vênus, gravando com o Raul Seixas, o último disco dele. Então a gente vivia ali nesse meio, nesse métier, acabei me envolvendo com as drogas e tal. E isso foi uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida, porque às vezes a gente não compreende, os caminhos do Senhor são mais amplos que os nossos, né? E nesse abismo em que eu me encontrei, eu meio que fui resgatado por Deus de uma forma muito particular. Eu estava sozinho pedindo uma carona na estrada, e uma pessoa que parou para me dar carona falou que Deus tinha acordado ele para pegar o carro para ir para a estrada, porque ele tinha que dar carona para uma pessoa. Esse cara me levou para a casa dele. Ele era gestor do seminário Palavra da Vida, que é um seminário batista lá em Atibaia, e por não coincidência ele era filho do pastor Newton Tuller, que era um precursor das comunidades terapêuticas no Brasil nos anos 60. E dali, então foi meu primeiro contato com Jesus, com Deus, porque eu acredito que nós vivemos num país cristão, né? Assim, acho que, sei lá, mais de 70% do Brasil se diz cristão, né? Católico ou qualquer que seja a definição. Mas a gente conhece de ouvir falar, né? A gente nasce ouvindo Jesus, acreditando em Deus, mas não conhece. É como se você falasse o tempo todo de uma pessoa que você nunca viu ou nunca trocou ideia, se ouvisse algumas histórias dela, tal. Mas quando você se depara com ele mesmo, tudo muda conforme mudou na minha vida. E aí eu fui para um tratamento, acabei, né, caindo aos pés do Senhor, e graças a Deus foi a melhor decisão que eu acho que eu tomei, mas depois eu venho a descobrir que isso é um grande engano. Na verdade, quem tomou essa decisão foi Ele próprio. Ele que me escolheu, Ele que me salvou, Ele que me concedeu arrependimento, Ele que faz com que eu me mantenha nas boas obras e firme até o seu retorno. Então eu devo tudo ao Senhor. Os planos de Deus na nossa vida, isso, muitas vezes a gente não... Muitas vezes não, a gente não sabe, né? Por que as coisas acontecem da forma que acontece. Quando eu voltei para Bauru, isso foi em 90 para 91, eu comecei um grupo de apoio, não sabia, eu não tinha uma igreja, tal, comecei a frequentar a Monte Santo em Agudos, do pastor Raul, conheci ele por acaso, vendendo um carro, e ali a gente criou um grupo de apoio, como a gente fazia depois do meu tratamento. E depois de uns 6 anos à frente desse grupo, a gente abriu a comunidade Vida e Paz, né? Comunidade terapêutica. E estamos aí até hoje. É uma comunidade que tem capacidade para 40 acolhimentos, reconhecida hoje a nível nacional no Brasil. Com uma equipe técnica muito capacitada de psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais. Então tem toda uma estrutura, professor de educação física, temos voluntários que dão aulas de xadrez, de inglês. Então a gente recebe o pessoal em situação de rua, tenta começar a primeira coisa que o dependente químico perde é o respeito e a dignidade, né? Então a gente começa a trabalhar justamente isso, a questão do respeito, da dignidade, dar um documento para o cara, ver o que ele precisa, se ele precisa de medicamento, precisa passar por um médico, psiquiatra, presta os cuidados psicológicos, lógico, com assistencialismo, que você tem que alimentar, você tem que ter... dar banho, cuidar, cortar o cabelo, cuidar das pessoas como um todo, né? Por isso que, assim, eu acho que o cristianismo, se nós olharmos o
que Jesus fez, toda a base do cristianismo está em assistência social. Então, Jesus, ele alimentava pessoas, ele curava pessoas, ele supria necessidades emocionais das pessoas, curava traumas das pessoas, psicológicos. E a igreja hoje está muito está muito dentro da parede. A igreja verdadeira, dentro da igreja existe a verdadeira igreja, que é aquela igreja que não tem paredes, que ela realmente pensa no próximo, não em si próprio, não em seguir carreiras gospel ou carreiras pastorais ou enriquecer com o abuso da fé sobre os fiéis e assim por diante. Eu tenho bastante críticas à igreja moderna, mas isso é uma coisa muito pessoal minha. Porém, o Senhor é que sabe, né, os propósitos dele também, porque eu sei que essa igreja também salvam muita gente. Então, só espero que cada um tenha a própria consciência tranquila quando estiver frente a frente com ele, porque nós vamos estar frente a frente com ele. Essa própria consciência que você fala é ao ponto que eu queria até citar. Nós estávamos esse final de semana no Recinto Melo Moraes, comemoração 128 anos de Bauru, e eu tive a oportunidade de conversar tanto com o Thiago Brado, um cantor católico, quanto com o Isaías Saad, um cantor gospel evangélico. E o Isaías, eu tive a oportunidade de perguntar para ele no seguinte sentido. Ele teve a oportunidade de fazer uma participação no programa da Fátima Bernardes. Certo. E na primeira canção que ele foi cantar, ele errou o tom da música. E eu queria saber como é que ele lidou com isso, né? Porque às vezes você sonha em projetar nacionalmente e quando você tem uma oportunidade, você erra. Aí como é que você vai lidar com isso emocionalmente? E ele me deu essa resposta. Mas aí foi motivo de chacota, de cancelamento? Não, disso, né? Não, mas às vezes é muito íntimo isso, né? Assim, caramba, minha primeira oportunidade, será que eu estraguei? Será que... Só que fica aquilo, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? E a reflexão dele foi totalmente diferente, porque serviu para ele, pera lá, será que eu estou fazendo para mim? Ou será que eu estou fazendo para o Senhor? Será que eu tenho que levar isso muito em conta ou é colocar o pé no chão, trabalhar, adorar, orar mas e as coisas voltou a acontecer? Mas né? Sabe, Giovanni, talvez assim, até seja um pouco da crítica moderna que você tem. Eu não dá pra gente julgar a intenção, mas quando você se propõe a fazer alguma coisa, você precisa estar preparado para isso. Então, o que a gente mais vê falando eu sou empresário, eu sou pastor e eu sou músico. As pessoas hoje precisam se preparar melhor antes de começar alguma coisa. É diferente de você começar algo despretensioso. Não, o meu intuito é só adorar o Senhor. Mas quando você é convidado para um programa como na Rede Globo, na Fátima Bernardes, por exemplo, lógico que pode acontecer uma falha, esse tipo de coisa. Mas, cara, o ensaio, o estudo, ele é vital para que você possa, mesmo que ele estivesse adorando, mesmo ele cometeu um erro, acho que ele vai aprender com esse erro aí. E, lógico, eu também já cometi vários erros e a gente aprende com isso daí. Bom, que eu preciso me preparar melhor. É como nas Olimpíadas, a gente está vendo aí. Poxa, foi eu fiquei abalado ali e tal, e a gente vê que o brasileiro ele é muito emocional, ele é muito emotivo, né? Porque diferente dos outros atletas ou talvez de outras coisas, a gente é um povo meio sofrido. Muito inconstância a economia, muito difícil para você começar qualquer coisa, não tem financiamento, não tem apoio, não tem nada. Então, quando o brasileiro conquista algo, é lógico que aquilo o abala emocionalmente, positivo e negativamente. Então, eu acredito que ele, mesmo adorando, ele vai pegar esse erro e vai se esforçar mais, entendeu? Com certeza. É o íntimo de cada um mesmo, né? O íntimo. Precisa se preparar. A gente não dá para começar nada na vida sem um planejamento de pelo menos médio alcance. Em que é? Um planejamento para 2 anos.
no mínimo, né? Quanto que eu preciso de capital, quanto que eu preciso de ensaio, ou quanto que eu preciso estudar sobre aquele assunto, o que vai acontecer, quanto que eu preciso de investir em marketing, o quanto que, se é produto, se não é produto, se é prestação de serviço, quais são meus concorrentes, qual o target de mercado, qual o ticket médio de que isso daí vai vender, se eu passar dificuldade, eu tenho fluxo de caixa para não sei quantos meses, quer dizer, então você precisa se preparar para isso. Se você não quiser se preparar para isso, você contrata alguém que sabe, porque assim, eu também não acho que a pessoa tem que saber tudo sobre todos os assuntos. Então, se eu não sei algo, eu preciso contratar pelo menos alguém que saiba o que está fazendo, mesmo que eu seja ali apenas não um CEO, seja um diretor mas não de operações, sou um diretor investidor e contrato um CEO ou um diretor de operações para estar à frente do negócio. Poder gerenciar tudo isso. Não precisa, senão é que assim, no Brasil, hoje, salvo engano, isso é um dado de uns 15 anos atrás. A cada 10 empresas que são abertas, 8 fecham em 2 anos. E 50% permanecem até 5. Isso quer dizer que, então, de cada 10 empresas em 5 anos, sobra uma. Então, é um dado para se pensar, né? Eu vou abrir uma lojinha, eu vou abrir quanto que vai faturar, quanto que vai ganhar, quanto que venda por metro quadrado e assim por diante. Então, é bem... a questão da gestão, e isso vale para nossa vida. Por exemplo, assim, quando eu fui ungido pastor, eu, de certa forma, assim, eu não estava preparado para isso. Porém, não é assim como Davi, acho que também não estava preparado para ser rei. Tanto que ele só tomou, mesmo sendo ungido rei pelo profeta, ele só chegou ao trono, salvo engano, acho que foi 40 anos depois, eu não me lembro direito do tempo, mas só quando Saul morreu. Então, assim, Deus, quando Ele tem algo para a sua vida, não quer dizer que aquilo seja para aquele momento, mas que Ele tem algo para você e que você precisa se preparar para o futuro. Como Davi mesmo, assim, eu já matei um leão, já matei um urso, e eu posso matar esse gigante. Mas mesmo matando o leão, o urso, o gigante, pela experiência que ele foi adquirindo, ele ainda não tinha uma experiência para ser rei. E Saul permaneceu rei, e mesmo o profeta tendo falado que ele que era o escolhido para rei. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando teve uma visão, falou, não sei se em corpo ou fora do corpo, mas fui arrebatado ao terceiro céu, e há 14 anos atrás, quer dizer, ele demorou 14 anos para contar uma experiência que ele teve com Deus, com Jesus, né? Onde os olhos viram que eles viram que coisas que os olhos nunca viram, ouviu coisas que os ouvidos nunca ouviram, né? E para isso Deus colocou ali um espinho na carne para o esbofetear diariamente, para que ele não se ensoberbecesse. Então, as coisas que Deus tem para nós, se alguém chegou para você e falou, você vai fazer isso, você vai ser uma pessoa de sucesso nessa área, não quer dizer que seja para aquele momento, mas que você vai precisar se preparar para chegar até aquele momento. E eu tenho uma empresa de cosméticos já há 18 anos, chama Knut Cosméticos, está aí em todo o mercado nacional, em todos os pontos de venda do Brasil praticamente. A gente fabrica uma linha capilar feminina, masculina também, mas o forte é tratamento feminino. Cara, mas eu já comi pão de ontem, já vendia o almoço para poder jantar, não tinha dinheiro para pagar a energia, tinha que chegar para funcionário certa parte e falar assim, vou atrasar seu salário esse mês tanto. Até chegar nisso, as experiências que a gente vai adquirindo, quando a gente não é preparado para aquilo no momento. E da mesma forma o pastorado. Então, quando eu comecei como pastor e a gente fundou a comunidade Vida e Paz, antes chamava Projeto SAL, que é o nome da banda, né? Uhum. E SAL é a abreviação de Somente o Amor Liberta. Então, era Projeto SAL, assim como a banda SAL, né? Existe hoje. E você vai amadurecendo, Deus vai te dando experiências. Ainda ontem no culto, eu falei uma frase de John Wesley,
Diz assim, a conversão é quando Deus te tira do mundo. A santificação é quando Deus começa a tirar o mundo de você. Então, uma coisa é nós sairmos do contexto, somos habitantes de um mundo terreno, e aí Jesus vai e te tira desse mundo terreno e fala, agora você está sentado comigo nas regiões celestiais. É assim que você tem que ver, de cima para baixo, porque você agora é um cidadão de um outro estado, é o estado do reino de Deus. Então você é um escolhido, um eleito para estar comigo nesse reino, e eu sou o rei. Então quando a gente se converte, a gente acha que já está pronto. Já, agora eu sou crente, tal, Jesus me chamou e tal, fui batizado, tal, ou falei em línguas, ou tive visão, ou tive nada. Você só foi tirado do contexto do mundo terreno. Mas a santificação, que é o processo de santidade, isso é um processo. Como a própria palavra disse, nós temos que aperfeiçoar a santidade na nossa vida diariamente. Quando esse processo vem aí Deus começar a tirar o mundo de dentro de nós, e a palavra ontem foi sobre a questão dos israelitas saindo do Egito e indo para Canaã, no meio do caminho sentindo saudade das cebolas, né? Sentindo saudade das comidas que tinham lá. Nós éramos escravos, mas nós tínhamos, de certa forma, uma vida boa. Então as pessoas... Você tirar o Egito de dentro de você, tirar o mundo de dentro de você, é o processo de santificação por qual todos os cristãos estão passando hoje na face da terra. Alguns ainda sentem saudade das cebolas, das coisas da época de escravidão, né? Mas outros estão olhando para a promessa, né? Para a promessa. E vale lembrar que todos os que morreram antes de nós morreram por uma promessa que não viram. E talvez aconteça com a gente mesmo, se for o fim dos tempos agora ou não. Tem muita gente que fala que tem muita evidência, comprovação escatológica da volta de Cristo, mas também durante muitos anos já falaram isso. Independente disso, a gente tem que estar preparado para herdar aquilo que foi proposto por Cristo. Eu lembro que a gente não ia passar dos anos 2000. Lá se foram 24 anos. Não, e depois tinha 2012, né? Já foi, exatamente. Já foi também, né? Já foi também. É isso aí, cara. Então, o processo que eu acho que a gente precisa ampliar, nos prepararmos, Giovanni, para qualquer coisa que a gente for fazer na vida, quer seja profissional, quer seja familiar também. Você precisa se preparar para ser pai, e agora eu estou me preparando para ser avô. Você precisa se preparar para ser mãe, precisa se preparar para ser esposo ou esposa, porque quando a Bíblia diz que quando dois se unem, eles viram um, e então você não pode mais pensar em você. Da mesma forma, uma empresa ou uma igreja não é a sua igreja. Primeiro que a igreja é do Senhor. E eu tenho uma frase que eu falo muito, que as pessoas falam, não, eu sou a igreja de Cristo, eu não preciso ir na igreja. Mentira, você é templo. Sozinho você é templo do Espírito Santo. E aonde estiverem dois ou mais, ali o Senhor estaria. Então a igreja é a pluralidade de pessoas. É onde os santos se reúnem. Então por isso que o Pai Nosso é no plural. Então as pessoas que falam assim, não, eu não preciso ir na igreja, elas estão ledamente enganadas, né? Elas sozinhas são templos e juntos nós somos igreja. Igreja é essa união. Por isso que a igreja precisa olhar mais para o próximo. Precisa começar uma obra social. A igreja precisa ajudar pobres. Precisa ajudar pessoas, sei lá, contrata um psicólogo, contrata um pastor para dar aconselhamento se o pastor não sabe sobre família, contrata, porque nem todo mundo pode ser voluntário, entendeu? E as igrejas estão enriquecendo, estão cometendo o mesmo erro da igreja católica, né, de acumular tesouros para si na terra. Então, assim, cara, contrata, entendeu? O pastor tem o salário, o prolabore dele lá, beleza, aí, mas a igreja está entrando dízimo, está entrando oferta, pega esse dinheiro, contrata profissionais, ajuda realmente os fiéis, põe as contas em branco para todo mundo
presta conta no telão, gastamos tanto, se comprou tanto, nós estamos comprando alimento, estamos fazendo sopão, estamos comprando roupas, estamos montando um abrigo aqui. Ou, se não é capaz de fazer isso, ajude quem sabe fazer. No meu caso, que o meu chamado é muito específico para dependente químico, cara, poucas igrejas que ajudam, entendeu? Assim, cara, dá para contar no dedo em uma mão. E talvez no dedo em 3 dedos, numa mão em 3 dedos. E a igreja precisa abrir esse leque, precisa fazer alguma coisa. Tem o projeto Galpão do meu amigo Marco Gino. Cara, durante muitos anos, o cara tá aí fazendo um trabalho para as pessoas de rua, fica ali na 13 de maio e tal, com voluntariado, tudo, e penando para manter ali alimentando, porque aí a pessoa que está em situação de rua, cara, nem alguns são escolha própria, mas outros nem sempre são escolhas, entendeu? Famílias desestruturadas, espiritualmente, psicologicamente, economicamente, o cara vai pra rua e ali ele é presa fácil. Você precisa dar um apoio. Então o Galpão, ele pega essas pessoas, elas têm um lugar para tomar banho, tem um brechó para pôr roupa, escovar o dente, eles servem uma alimentação e eles voltam pra rua. Quer dizer, o Estado, ele já reconheceu que ele não é capaz de cuidar, né, dos seus pobres, entendeu? Por mais que o esforço de assistencialismo que se tenha com bolsa aquilo, XYZ, se não tiver um aparato realmente social para isso, não vai acabar nunca. Cracolândia, isso não vai acabar. Isso é a grande verdade. E o Estado faz pouco. E as poucas pessoas que arregaçam as mangas para fazer alguma coisa, cara, elas geralmente não querem louros, não. Eu não quero louro nenhum, porque, pelo contrário, eu estou há 30 anos aí à frente dessa obra, né? 30 anos como pastor e há 26 anos à frente dessa obra. E tem gente que nunca ouviu falar, entendeu? Porque o que faz a minha mão direita, eu não fico cantando louro com a minha mão esquerda. Eu tomo muito cuidado com isso aí. Até porque, como você é policial, você falou sobre a questão das leis, né? Você é obrigado a saber, né? Então, se uma igreja tem que, de certa forma, uma obrigação de ampliar o seu leque para assistência social, porque é só isso que Jesus fazia. Jesus não fazia outra coisa a não ser ajudar pessoas, entendeu? E não amontoar rebanhos, né? Então, é isso daí que eu acho, em todos os sentidos. Eu acho que o papel da igreja é justamente esse mesmo, de assistencialismo. Não existe outro. Porque... não só o assistencialismo, porque o assistencialismo ele é pobre, no sentido de você só dar o prato de comida, porque não é só isso. Não, né? Mas acho que quando a gente abrange a assistência, é você assistir mesmo, né? Isso é o mínimo. O que você está precisando, o que você precisa. Porque vamos lá, como o Estado é falho, né? Acabamos de falar aqui, o Estado ele reconhece que ele não consegue. Ele mesmo reconhece. Porque a gente entrou num ciclo ali que a igreja ela traz essa pessoa, ela limpa ela, né? Dá o banho, escova os dentes, alimenta, troca a roupa. Só que essa pessoa volta pra rua. Se a gente também agora não conseguir ingressar ela no mercado de trabalho... Isso. Então, mas aí não tem, por exemplo, assim, o CAPES, né? Nós somos filiados ao COED, que é a Secretaria da Política Antidrogas do Estado de São Paulo. O governo nos envia verbas para que a gente possa fazer o trabalho. Então, é assim... A pessoa vai no galpão, por exemplo, lá no galpão ele recebe uma instrução, se ele for dependente químico, porque nem todos são, mas a maioria é. Aí eles vão no CAPS eles fazem uma ficha e o CAPS encaminha para nós da comunidade Vida e Paz. Então, ali toda semana a gente faz uma triagem e recebe. Então, existe um mecanismo. Agora, veja bem, em Bauru tem quantas casas de recuperação? Nossa, Bom Pastor, a Restaurar e a Esquadrão da Vida. 4. Quantas igrejas tem em Bauru? Você pensa no número de igrejas, já parou para pensar ou não? Não, eu sei que tem bastante. Então, mas bastante que é centenas ou milhares, você acha?
Eu acho que é número de milhares. Milhares. É milhares. Então, assim... Tem a famosa brincadeira que a gente anda pelas ruas, assim, nossa, igreja tem em todo lugar, né? Então, milhares. Então, o que milhares de igrejas estão fazendo que não existem milhares de centros de apoio social, entendeu? O que seja creche. Não gosto, porque existe uma estigma de que o dependente químico é vagabundo. O cara usa droga, tal, é nóia, bandido, que assalta celular, mata gente, tal. Cara, eu como dependente químico e à frente dessa obra há tantos anos, cara, não escolhe cor, credo e posição social, não. Já cuidei de filho de médico, já cuidei de engenheiro, já cuidei de veterinário, já cuidei de advogado, já cuidei de gente que só precisava mesmo de um apoio e de um abraço querido, falando assim, poxa, eu tô aqui para te ajudar. Então, até que eles passam por isso. Mas se você... E a Organização Mundial de Saúde reconhece o alcoolismo como uma doença. E é uma pandemia a questão da liberação das drogas. Por quê? Porque o mundo tá correndo para isso. Eu li uma matéria em que os investimentos, por exemplo, dos Estados Unidos agora, somente para o estado da Flórida, será na base de 3 bilhões de dólares para entretenimento, liberação, entretenimento, pode-se dizer assim, jogos, e a gente está vendo aí liberando os aplicativos de jogos, né? Liberação e uso de medicamentos e drogas, né? Como a gente está vendo também agora no Brasil, só no Brasil que acontecem essas coisas, você pode portar maconha, mas não pode comprar maconha. Quer dizer, já é uma... não dá para entender essa situação, entendeu? Então entretenimento, diversão, que seria mídias sociais, né? Então estão surgindo novas mídias sociais e cada vez mais as pessoas estão ficando no celular, estão se drogando, né? Tomando medicamentos, jovens tomando medicamentos para ansiedade, ou depressão. Então, o mundo está se entorpecendo aos poucos, justamente para fugir da realidade que realmente assombra a gente. Eu tive crises de adolescência, mas você acha, tem um menino de 12 anos tomando Rivotril hoje, cara. Eu não tinha que tomar Rivotril. Ou o chinelo cantava, eu tinha que estudar, eu tinha que ir a pé para a escola, eu tinha, sabe? E eu vejo hoje a irresponsabilidade dos pais que sofreram por não, talvez tiveram uma adolescência dura e queiram dar para os filhos facilidades que vão tornar esses filhos fracotes, e que não vão saber enfrentar um bullying na escola, onde o pai vai ter que intervir, não vão saber enfrentar quando saírem ali, uma pessoa mal educada, não vão conseguir digerir uma nota baixa, uma medalha fora do quadro de medalha, ou cantar fora do tom num programa da Fátima Bernardes. Então, assim, o mundo... Nós nos encaminhamos para competições onde todo mundo é premiado. A gente vai correr, todo mundo ganha medalha. Assim, só para você entender o mecanismo da droga, Giovanni, nós temos receptores de serotonina e dopamina no cérebro, e esses receptores, eles liberam a recompensa. Então, quando você usa a droga, ele vai lá, imagina que tem um monte de operários com torneirinhas. Opa, ele está usando isso aqui, vamos liberar felicidade, serotonina. Nós somos hormônio, todas as nossas emoções são liberações de hormônio. Beleza, olha, ele usou cocaína, agitação, né? Tomou uma cachaça, fumou um beck e tal. E aí você vai. O que acontece? Quando essa pessoa dorme, os caras escancararam as torneirinhas de hormônios de prazer dentro. Quando ele acorda, o cérebro fala assim, manda dar uma geral lá. Cara, ontem era para cair 3 gotas, caiu 5 litros. Trava essa torneira aí. Por isso que depois vem a depressão. E aí você fala, não, eu preciso usar a droga para sentir aquilo que eu estava sentindo, porque o corpo tem que regular
todos os hormônios que foram desbalanceados, liberados no nosso organismo. A mídia social usa a mesma metodologia. Então quando você vai num cinema e você assiste um filme de 2h30, você vai receber a sua recompensa de serotonina e dopamina no final do filme. Poxa, olha, ele matou o vilão. Olha, o Tom Cruise pulou de moto e abriu paraquedas. Nossa, ele se apaixonou. Então, só que é um tempo mais longo para o seu cérebro receber a recompensa da satisfação do filme. O Stories foi criado para que você receba uma recompensa como crack. Rápido. Imediata. 15 segundos. Rápida, entendeu? Então, você está sempre refém do celular na sua mão para que o seu cérebro libere dopamina ou endorfina para que você possa sentir prazer. Por isso que nenhuma música mais vai fazer sucesso. Nenhum podcast mais vai se talvez estourar gigantescamente como aqueles que começaram. Pode até ser com muito investimento e tal. E eu vou dividir isso em tribos, né? Porque agora mesmo que a internet tenha aberto o leque para o mundo, uma pessoa no Japão pode nos ver agora, mas na verdade o que interessa mesmo é a nossa tribo aqui, aonde a gente mora, que diferença que eu faço para Bauru. Tem uma frase do Bonovox, eu não canso de falar essa frase, sempre falo, as pessoas falam, mas você já fala, eu falo mesmo porque são coisas boas. Não tente mudar o mundo, tente mudar o seu bairro, entendeu? O que nós fazemos na comunidade Vida e Paz é tentar mudar o ambiente em que nós vivemos. Se cada um tentar mudar um pouco, se cada igreja pudesse tentar mudar um pouco o ambiente aonde ela se encontra, né? E o pessoal, eu vejo, tem igrejas que fazem sopão, que distribuem cesta básicas e tal, mas, cara, até que ponto, né, você precisa... qual o percentual disso está sendo aplicado para o próximo, entendeu? Enfim, é isso. É nisso que eu acredito. Não quer dizer que seja a verdade, é apenas o meu ponto de vista. Eu sou muito criticado em muitos aspectos, em muitas coisas, mas eu nem ligo para isso mais. O que eu ligo é para o Senhor, para a minha família e para aqueles que estão ao meu lado, entendeu? Que são realmente pessoas que a gente consegue fazer a diferença, né? Eu nem ligo, eu saí das mídias sociais. Eu saí do Facebook, do Instagram, mas a banda não, tem uma pessoa que toca os canais pra gente, né? E porque, cara, quando eu via que eu ficava 2 horas por dia no Instagram, meu amigo, e eu não orava 2 horas por dia, é uma coisa triste para um cristão. Não quer dizer que eu não vá voltar, tal, mas na verdade eu estou provando eu não quero que além de Jesus nada seja senhor da minha vida. Eu não quero novamente ter que ficar dependente de dopaminas e serotoninas de satisfação, vendo a vida alheia ou posts alheio, onde a pessoa manda, o seu grupo de amigos manda o mesmo stories para você que você já viu 15 vezes, você ri as 15 vezes, aí você compartilha com outros a mesma coisa, o stories tem 1,5 milhão de visualizações, e aqui você acrescentou o que para sua vida? Nada. Essa é a grande verdade. Então tá bom assim, pra mim tá bom eu saber os meus limites, e não quer dizer que as pessoas têm que sair das mídias sociais. Eu tô falando sobre a minha vida, sobre a minha escolha, sobre aquilo que é prioridade pra mim ou não hoje. Chico, você falou no início, quando você começou a falar da igreja, que quando você começou com a igreja era voltada somente, né, tão somente pro público que precisava, né, desse resgate, desse cuidado. E hoje ela é aberta para a população hoje toda. Hoje ela fica na Rua Peru, na quadra 3. A gente tem ali uns 150, 180 membros. O culto é só de domingo, às 19 horas. O Instagram é @comu, Vida e Paz. E tem o Instagram da CT, que é Comunidade Terapêutica, abreviação, né, que é @CT Vida e Paz. É isso, cara. A igreja ela nasceu como uma consequência da obra social, e não como o contrário, entendeu? O conceito de igreja hoje ele é além ele transcende,
ele extrapola essa questão da instituição igreja, né? Que nós vemos hoje aí, onde tem pastor e líder e tal. Cara, até eu falo, a pessoa quiser vir aqui, quiser tocar o negócio, que quiser, pode ir. Eu quero ser presidente da comunidade, que seja. A questão é quem realmente está disposto a abraçar o arado, porque não é um arado com boi, não é um arado com trator a diesel, entendeu? É um arado com boi mesmo. É sal, é sol, é suor ali, e só a gente sabe. Então mas eu espero, e eu sei que tem muitas igrejas também que fazem coisas boas, sabe? E cada um serve também aonde foi chamado, entendeu? Eu não menosprezo isso. Igrejas que têm salvo pessoas pela música, ou que têm salvo pessoas por coisas culturais, mas é raro. Enéas já falava, né? É melhor a igreja do que a não igreja. É raro, né? É raro. É só isso daí, viu, Giovanni? Agora, a banda, onde surgiu em tudo isso daí? A banda, cara. Banda Sal. A Banda Sal no YouTube é @bandasal.oficial e no Instagram é @bandasal.music. Porque a banda começou como Sal Music, né? Nas plataformas do Spotify ou da Apple. É uma banda que já tem... Cara, eu tô para arriscar aí mais de 1,5 milhão de players. Somando todas as plataformas, né? Entre YouTube, Apple e Spotify. A gente tem uma média de 1.200 ouvintes mensais no Spotify e a gente acabou se tornando uma banda digital. Eu sou músico, fui músico profissional. Quando eu me converti, eu larguei a música e eu, depois de alguns anos, virei ministro de louvor e eu era guitarrista. E eu comecei a cantar só, igual você falou, eu meio que larguei o instrumento. Quando nós começamos a comunidade, veio em mim um processo de formação dos músicos. Os músicos, na maioria que nós temos hoje lá, nós formamos. São crianças, jovens que chegaram ali e a gente investia. Falou que eu te pago uma aula, te compro um instrumento, para que o cara pudesse aprender e nós criarmos o nosso próprio ambiente de adoração ao Senhor, né? E o interessante é que vale ressaltar que essa palavra adoração foi citada a primeira vez em Gênesis por Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho. Vamos adorar. E então o sentido de adoração é um sentido de você abrir mão realmente de alguma coisa dentro de você. Esse é o sentido literal dessa palavra. Abrir mão para o Senhor. E eu abri mão dessa carreira musical minha no meio secular. Eu acho até engraçado as pessoas falarem secular e espiritual, né, tal, porque, cara, tudo é secular. A internet é secular, a comida que você come é secular, o supermercado é secular, a rua é secular, tudo é secular. Então isso não existe, assim, nós somos peregrinos num mundo que não fazemos mais parte, então tudo é secular nesse mundo. Mas quando o Senhor me chamou para isso, eu demorei para entender que música é música. Música foi uma criação de Deus. O mesmo Deus que criou o espírito, criou a alma. E junto com a alma vem as emoções, sentimentos, cultura. E o mesmo Deus que criou o espírito, que criou o intelecto, as emoções, a cultura, a sabedoria, criou também o físico, o corpo. Então é um tripé que nós temos que aprender a cuidar da nossa vida muito forte, entendeu? Quando Jesus fala que o espírito está pronto, quer dizer, beleza, Deus é espírito e quando você morrer, teu corpo volta à terra, mas o teu espírito volta a Deus que o deu. Ótimo, mas o que nós estamos fazendo com o nosso intelecto, com a cultura que ele está nos dando, com a sabedoria? Nós estamos lendo livros, estamos estudando música, estamos estudando filosofia, pedagogia cristã, os reformadores, ou nós estamos analisando por achismo, e nós estamos cuidando do nosso corpo como deveria ser cuidado. Tem aquela famosa frase que o pessoal fala assim: Deus me deu 2 missões, né? Uma pregar o evangelho e a outra um cavalo. E aí eu matei o cavalo e não consegui cumprir a outra missão. O cavalo, no caso, seria o corpo, entendeu? Essa frase é bem famosa. Então, assim, não é fácil cuidar do corpo, não é fácil cuidar da alma, do intelecto,
E o espírito, muito mais. Quando a pessoa fala, mas eu vou na igreja todo domingo, eu sou... Cara, isso é o básico, entendeu? Ir na igreja todo domingo é o básico. Ler a Bíblia todo dia é básico. Orar todos os dias é básico. E tem pessoas que não conseguem cumprir nem o básico, entendeu? Não tem a capacidade de abrir a Bíblia ou de comprar um livro para ler, né? Fica no Instagram, Essa é a minha bronca hoje, entendeu? Acho que Deus permitiu essas mídias sociais justamente para que ninguém mais possa inventar uma desculpa de que não tinha tempo de ler o Evangelho, sabe? Não tinha tempo. Pô, quanto tempo você estava aqui assistindo, né, a série na Netflix e tal? Então, esse equilíbrio é o que eu queria com a banda. Quando a gente formou os músicos dentro da igreja, toda a minha carreira foi de compositor. Eu sou compositor e arranjador e tal. Mas nada muito aguçado, assim. Quando a gente fez um certo sucesso nos anos 80 tal, nós somos aquela banda que tentou pegar o trem no último vagão e conseguimos enganchar, mas a gente não conseguiu um banco dentro do trem, né? Aquela banda de quase sucesso, né? Mas aí Deus me chamou já no meio desse caminho, e quando eu voltei a cogitar a tocar um instrumento, e a gente começou essa formação dos músicos, eu já tinha um ministério de louvor bem legal, que era dentro da CT, não era aberto, não era igreja, nada. Falou, vamos gravar, vamos compor coisas nossas. E nós começamos a compor, e em 2018 a gente criou a banda Sal, né, que é Somente o Amor Liberta. Já lançamos um disco que chama Apocatástasis, foi o primeiro LP, o primeiro disco da banda, em 2018, e depois nós gravamos um disco por ano, 2019, 2020, 2021, e singles em 2022. E tá aí no Spotify, Sal Music, né? Sal Music, de música mesmo, né? A palavra diz que a gente tem que ser sal, quer dizer, a gente tem que trazer tempero também para as pessoas, tem que trazer cura, tem que trazer, porque o sal ele arde, mas ele também tempera, né? Então ser salgado é obrigação do crente. Então as nossas músicas e letras, que são 100% arranjadas e compostas, o João, que é o guitarrista, é arranjador, produtor, o Caio também, Constanzo, é produtor, que é o baterista, e o Vitor Constanzo, que é o baixista, também ele é compositor junto comigo. Eu falo que a gente é o Lennon e McCartney, só que ele é o McCartney, eu sou o John Lennon, então, ele é o instrumentista melhor do que eu. E todo o projeto é justamente de levar a palavra para a pessoa, Giovanni, de uma forma diferenciada, que não seja piegas. Porque Jesus é piegas hoje. São tantos maus testemunhos, são tantas coisas piegas que a gente ouve, de músicos mesmo, ou de cultura, né? E que o nome de Jesus meio que está jogado hoje, sabe, ali meio que na sarjeta. Então as pessoas não aguentam mais ouvir esse Jesus pelo testemunho dos crentes, que dão muito mau testemunho. Essa é a grande verdade. E a gente queria compor músicas não para crente, porque assim, ó, vamos entender uma coisa. Nós temos um mundo horizontal e temos um mundo vertical. Então, assim, o mundo, quando você compõe uma música de adoração ao Senhor, nós estamos falando de uma adoração verticalizada, né? Essa música eu estou falando do Senhor, que Ele é bom, bonito e tal. Então, beleza, isso é um estilo de composição. E existe esse outro estilo horizontal, que é o que eu acho que nós fazemos, que é fazer com que as pessoas entendam e tenham interesse pelo vertical. Para isso você não pode chegar para a pessoa e falar, vem cantar um louvor, worship comigo, você fica santo, 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 santo. A pessoa fala, mas o que é isso, cara, né? Então primeiro ela precisa entender quem é Jesus, qual é o processo, o que é o cristianismo, o que ele veio fazer, para onde nós vamos, por que ele veio fazer, e as pessoas não estão explicando isso hoje. Então, ninguém consome uma música gospel de adoração a princípio.
Por quê? Porque a pessoa nem sabe o que é adoração, ela nem sabe o que quer dizer, nem sabe o que significa. Então, o projeto da banda Soul Music era de trazer uma música horizontal para que a pessoa fale, pô, que som legal, mas olha a mensagem que ele está trazendo. Às vezes você nem cita o nome Deus ou nem cita o nome Jesus, porque a escritura está subliminar ali. E geralmente são sobre passagens bíblicas que nós compomos. Então, para você, são pequenas histórias ou pequenos parágrafos ali onde a gente coloca uma liberdade de expressão com poemas e assim por diante, para que a pessoa aquilo possa ser agradável e despertar uma chavinha, assim como foi despertado na minha vida um dia sobre o Evangelho, né? E tem muitas pessoas, cara, assim, que eu já vi músicas, nossa música tocava na rádio, na Kiss FM, né, em São Paulo, que é a Rádio Rock. Então, assim, é uma rádio secular. E ela foi selecionada por um programa a meio-dia lá, que quem era o Clemente, que era o vocalista da banda Inocentes e do Plebe Hood, que conheci lá atrás ainda, mas sem ele saber, ele selecionou a música da banda Soul para fazer parte da playlist dele no Spotify. Então, assim, e mensalmente a gente acaba caindo em playlists orgânicas do Spotify na base de umas 15, 17 playlists que são o próprio algoritmo que seleciona e são de músicas que não são gospel, entendeu? Assim, gospel nesse sentido, né? Sim. Tal, mas nós nos intitulamos um gospel rock band. Nós somos uma banda, porque a palavra gospel quer dizer evangelho, e a tradução de evangelho no grego quer dizer a boa nova. Então é a boa notícia, né? Qual é a boa notícia? Cara, quando a gente morrer, a gente não vai morrer, entendeu? Tem um cara que pagou aí a treta pra gente e a gente vai viver com ele eternamente. A música, ela trata justamente disso, de conduzir as pessoas. Aí quando a música atrai, você consegue que a pessoa vire os olhos pro Senhor, e o estilo que a gente adotou é o estilo de rock. Porque eu sou roqueiro, cara. Sim. Graças a Deus eu sou roqueiro. E mesmo que a pessoa fale o rock morreu, né? Cara, o rock morreu. Por que ele morreu? Ele foi fatiado, né? Todos os estilos que existem hoje são fatias de pizza. Então tem a sua tribo. Tem aquele que gosta de rock, tem o que gosta de worship, aí tem o que gosta de adoração, tem o que gosta da lagoinha, tem o que gosta do reggae, tem o que gosta do heavy metal, e tem o que do hardcore, tem o que gosta do jazz, e virou essas tribos, cara. Então, assim, antigamente a gente era mais eclético no que se dizia musicalmente, gosto musical. E hoje, eu só ouço heavy metal. E aí, então, você atende uma parte da fatia dessa pizza musical, que é a questão do rock gospel. Hoje, quantas bandas... Cara, tirando as antigas, né? Oficina G3, o Resgate, Fruto Sagrado, Cats Barneia, que são bandas dos anos 90, né? Que explodiram, assim, com a Igreja Renascer, aquele movimento que eles fizeram, Rebanhão, né? Os antigos... Você via que lembra o Carlinhos Félix, tinha, né, Azaf, eles estão aí e tal, mas o que explodiu mesmo foi o worship agora, né? E worship, eu tenho minhas restrições. Em que sentido? Porque ele virou uma moda e virou uma música comercial e ao mesmo tempo eu acho que virou pobre, virou uma música pobre. A música precisa ser bem elaborada, mas assim como a música pop é mais bem elaborada, né? A pop que eu estou dizendo, assim, por que a Lagoinha faz, ou que esses outros cantores, né? Que tem cantores aí sensacionais fazendo som muito elaborado e tal. Mas o rock, ele conversa. Ele tem, mesmo uma pessoa mais velha, eu que sou quase um senhor de 60 anos, daqui a 3 anos faço 60. O rock, é difícil alguém não gostar, pela batida, pelo ritmo, pelas guitarras e tal. E o projeto da banda Soul é esse: é alcançar as pessoas horizontalmente para trazer elas para o vertical.
é a primeira porta do clique pro evangelho, entendeu? É essa a proposta que a gente faz. Então a gente... e a gente não faz show. Por que será, Giovanni? Vamos lá. Por que a gente não faz show? Aonde que a Banda Sal se apresenta? A Banda Sal não se apresenta, cara. Assim, por quê? Porque não tem convites pra gente se apresentar. Por quê? Porque é um rock, entendeu? Então ela acabou virando uma banda digital. Não, lógico que a gente, lá na nossa comunidade, às vezes a gente toca, faz alguma coisa ali, assim, pros nossos membros mesmo, né? Mas o que a gente sentiu essa dificuldade? Dos jovens realmente absorver algo que não fosse worship, né? Hoje, os jovens, quando eu falo dessa geração Z e Y, né? Os mais antigos, acima de 30, 40 anos, eles gostam, tal. Esses jovens, eu acho que está mudando. Eu acredito que nessa ordem cíclica da música, que aquilo que já foi, e aquilo que já passou voltará a ser, entendeu? Assim como nós vemos em moda, em várias coisas, né? Acredito que o rock vai ter o seu lugar de novo aí de destaque. Mas a gente não é convidado para tocar. Então, o que a gente criou? A gente criou um projeto chamado Ensaios ao Vivo, né? Nós gravamos agora esse ano, esse ensaio. São 18 faixas, que é um compilado dos 4 discos que nós temos, né? Apocatástasis, depois é Epifania, depois é Maltrapilho e o último agora chama Lázaro. São 4 discos que nós temos no Spotify. Nós compilamos 18 músicas desses 4 álbuns e gravamos um DVD que nós vamos lançar em setembro. A ideia era lançar em agosto, mas atrasou, tivemos que regravar algumas coisas ali no set, né? Fizer alguns acertos e vai lançar em setembro. E é uma coisa ao vivo mesmo. Em que sentido? Toda a captação foi feita ao vivo, do jeito que uma banda de rock como se fosse na garagem, entendeu? Com os amplificadores ligados, com o monitor, sem ponto no ouvido, né? Porque hoje todo mundo é ponto, acabou o monitor, usa pedaleira impulse response, não usa mais aquelas coisas analógicos de amplificador. Não, a gente manteve o amplificador lá, colocamos os retornos, guitarra, com todas as falhas, mostrando a imperfeição que a música é. Assim como aquele cantor foi imperfeito, o que a gente justamente quer é mostrar a imperfeição. Por mais que a gente se prepare, a gente pode cair na trave no momento da medalha, ocorrer, entendeu? Né? Pode acontecer. E a proposta nossa é justamente isso, não querer mostrar nada perfeito. É querer mostrar justamente a imperfeição que a música representa, com os seus músicos, com hoje as pessoas, que por mais que você se prepare, você pode escorregar, você pode errar uma nota, você pode desafinar, e a gente tá querendo mostrar isso. Hoje a gente está querendo sair desse lance de superprodução, para que as pessoas olhem para nós e falem, cara, isso é uma banda de rock. Né? 2 guitarras, um contrabaixo, uma bateria, o cara cantando, backing vocal e pá, entendeu? Porque nos primeiros discos nós tínhamos 2 backing feminino, tinha uma tecladeira, tal, né? Numa live session que a gente já tem uma gravação ao vivo que repercutiu muito bem. A gente fez ao vivo com backing vocal e com o Pedrinho keyboard ali fazendo os pads e tal. Mas agora a gente aboliu tudo, abolimos as vozes de backings vocal das meninas e dos teclados, e é só guitarra distorcida, e você vê uma maturidade de rock and roll na banda, onde ela saiu de um pop rock para um rock um pouquinho mais bem elaborado, tipo já meio Foo Fighters, ou assim, porque é o que a gente gosta, né, cara? E a gente faz porque a gente ama fazer. É um dom que o Senhor nos deu, uma capacidade que Ele nos deu e que nós queremos devolver para Ele. E falar assim, ó, a semente que nossa árvore está produzindo é essa. Essa é o fruto que a gente dá. Qual é o fruto? É a Banda Sal. Aqui é a comunidade terapêutica, é a nossa família. É isso, cara. O nosso mundo. Não precisa ser o mundo, mas que aqui nós somos a melhor banda do mundo. Que mundo? O nosso mundo. Entendeu? Essa é a grande verdade. Não, com certeza. É cada dia tentando, né, fazer o melhor, né? Isso aí. Que a gente pode, que a gente pode proporcionar. Primeiro, dar os parabéns, né? Obrigado. Pelo trabalho, tanto da igreja, tanto da comunidade terapêutica, da banda, né? A gente sabe que música é porta de entrada mesmo.
né? É o que chama, é o que convida. Eu falo por mim, quando eu permaneci e escolhi ficar na igreja, é por conta de música. Eu tive banda dentro da igreja, eu resolvi tocar fora da igreja porque eu pensava que quem tinha que ouvir a palavra era quem estava fora da igreja, porque quem está dentro da igreja já está consumindo a palavra, então eu queria tocar fora da igreja. Eu tive uma banda que chamava Natus Dei, né, que era nascido de Deus, assim como fala em 1 João, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então a gente partiu disso para tocar. O evangelismo, né? Evangelizar, ID, realmente. é o ID, né? ID, é o ID. exatamente. Mas hoje é muito difícil, né? O ID, com certeza. Lá, eu tô falando de 2010, já era difícil. Mas talvez. existiam festivais, existia um Sim. pessoal que fomentava isso. Hoje não existe mais, cara. Eu até pensei em fazer, vou fazer um festival de música cristã em Bauru, convidar um monte de. Dar prêmio pra. Eu ainda tô com esse barulho na cabeça. Só preciso de alguém que fala assim, eu tô junto. Nessa época tinha bastante mesmo. Inclusive a gente participava de festival em Ilha Solteira, né? Que tinha um festival muito legal lá. Se também. alguém chegar pra mim e falar, eu tô junto com você aí. Vamos fazer? Eu faço. Ó, fica a dica aí, ó. Nós temos toda a estrutura de palco, de som. Então, esses dias, né? Eu passei pelo Parque Vitória Regis, tava tendo um Vitória Rock. Lembrei que a gente tinha um Vitória Cristo. A gente fazia Vitória Cristo, né? Nos anos 90, famoso em São Paulo, né? Então, as coisas parecem que vão se perdendo. Outras pessoas também não têm vontade de ficar à frente mais desses projetos. Mas é porque isso que eu tô falando, a igreja tá colocando muita parede, né, cara? Precisa arrancar a parede, né? É bem isso. A gente falou de bastante coisa. A gente falou de tratamento, de todo o trabalho que vocês fazem. Mas existe talvez um trabalho que a gente possa fazer de prevenção, vamos dizer assim, além, lógico, da educação dos pais, educação da escola, porque eu lembro que a minha infância foi assim, né? Era da casa para a escola, da escola para a igreja, e o meu ciclo foi esse, né? Então eu tive uma infância bem assim fechada dentro da igreja, que talvez não me tenha proporcionado, não tenha me deixado talvez cair nas garras do mundo, vamos dizer assim. A gente sabe que nem todo mundo tem uma criação dentro da igreja. Mas como que a gente pode proporcionar a essas pessoas para que a gente consiga evitar que ela tenha esse contato? A prevenção não tem como. Em algum momento, por exemplo, seu filho vai para a escola. E a escola é o mundo, né, cara? Os amigos. E a cada dia que a gente vê aí. A prevenção é a atenção dos pais. O pai que estiver distraído, o pai e a mãe que estiverem distraídos, o filho vai cair em armadilhas, entendeu? Então, precisa ficar atento ao que ele está assistindo, com quem ele está saindo. Precisam conversar. Na minha época, os pais não tinham muito diálogo com os filhos. E hoje eu acho que os pais têm mais tempo com os filhos, até pelo meio de comunicação, que é muito eficaz hoje, por câmeras, vídeos ao vivo e esse tipo de coisa. E nós temos esse compromisso com a família. Então a prevenção é a atenção, ver se o filho está com comportamento diferente, se a pessoa conhecer os amiguinhos, mas já é adolescente, já é grande, pior ainda, levar e buscar, por mais que ele não goste e tal, tem que ser, cara, nós temos uma lei aqui, que o menor de idade não pode beber, não pode ingerir bebida alcoólica. Só que parece que no Brasil algumas leis não pegam, né? Mas é engraçado, essa lei não pegou aqui no Brasil. Cara, não é que não pegou, é lei. Ela tem que ser cumprida. E isso começa pela educação dos pais, entendeu? Então, virou normal, né? Mas ele só tá bebendo anos, só. Então, precisa ver se ele não tá cheirando álcool, tá, né, começando a pitar alguma coisa, tá chegando tarde, tá com desatenção. Então, assim, qual o melhor remédio hoje? A atenção. A atenção dos pais, né? Bacana. Chico, quer deixar uma mensagem aí pro pessoal, convidar para participar da comunidade, da igreja, e ver, quem sabe, uma participação da banda Sal? A banda tá aí, cara. Assim, se você quiser fazer um dia, chamar a banda para fazer um rock and roll na sua igreja, é só entrar lá na mensagem do Instagram, que é bandasal.
Music, ou no YouTube @bandasal.oficial. E tem os contatos lá, manda mensagem, né? E a gente faz o som. A gente gosta de fazer isso daí, né? Glória a Deus. A comunidade, como eu falei, o nosso culto é aberto, só temos culto no domingo às 19 horas, é um culto por semana, porque o culto nunca acaba, né? As pessoas acham que o culto acaba, né? Eu fui no culto. O culto nunca acaba, amigo. O culto é agora, está sendo culto. Quando eu saio daqui, a igreja é a reunião, o culto é constante ao Senhor, né? Então, se você quiser ir lá na nossa reunião, domingo às 19 horas, vai ter um rock and roll. Geralmente o nosso louvor ali é um louvor mais puxado pro rock mesmo, assim. Mesmo com músicas, a gente não toca só as músicas autorais. Na igreja toca muitas. Por exemplo, eu gosto muito do pessoal da Wiener, sou muito amigo do Amauri, que já foi meu sócio, eu fui sócio dele no estúdio, o Marcelino, o Fabiano, pessoal muito legal, cara, assim. Então toca essas bandas que tem um louvor verticalizado, só que a gente toca uma pegada mais rock. E todo domingo é palavra. Que sentido? Cara, se você quer uma palavra de afago, é melhor você ir em outra igreja. A palavra nossa geralmente é uma palavra de confronto, porque toda a palavra de Jesus é um confronto. Ela precisa salgar, precisa curar. É uma palavra que não é fácil de ser digerida. Você tem que sair da reunião da igreja contemplativo. Fala, rapaz, isso me pegou, isso não. Você tem que mexer com você, entendeu? Tem que mexer no sentido de mudança, porque o evangelho é isso, é mudança de vida, mudança de atitude. Então, tá convidado, se quiserem ir para lá, Rua Peru, quadra 3. E a Banda Sal, siga a gente nas mídias sociais aí, né? Perca tempo com boas sementes. Perca tempo ouvindo pregações, ouvindo músicas de boa qualidade, ouvindo pastores e pastoras que fazem a diferença. Lembre-se de que o vosso fruto tem que permanecer. É isso que eu falo para vocês hoje. Mas eu já dei fruto. No passado eu fiz isso. Cara, eu o chamei para que vocês tenham fruto e o vosso fruto permaneça. Então não é dar fruto. Se eu tivesse uma goiabeira que só deu fruto há 3 anos atrás, eu ia falar, mas que raio de goiabeira é essa? O fruto é todo ano, o tempo todo, né? Olhem mais para o seu próximo, cuidem mais da sua família, ouçam coisas boas, consumam coisas boas, descartem o lixo que está invadindo a casa de vocês hoje, prestem atenção na sua família, sejam ativos no ministério, no chamado, leiam a Bíblia, que são coisas básicas, né? Ore antes de comer, ore antes de acordar, né? Ore antes de dormir, ore enquanto estiver tomando banho, ore no... E eu digo orar não é em pensamento, porque a palavra orar é falar. Fala sozinho com Deus, porque Deus é intimidade. Então, nós só falamos daquilo que conhecemos. Eu só posso falar de você se eu te conhecer. Você perguntar, fala alguma... Hoje você, por exemplo, está conhecendo um pouco mais de mim. Você vai poder falar, eu conheço... Você vai falar, o que eu conheço do Chico é isso. Então, nós não falamos muito de Deus porque nós não conhecemos muito a Deus. Então, conheça o teu Deus. É isso que Ele quer de nós. Que legal, bacana. É de pegar e ficar revendo tudo que você disse aqui, porque... É sempre um puxãozinho de orelha, né? Eu acho que essa que é a palavra de confronto mesmo, né? Assim, caramba, tô falhando aqui, tô falhando ali, tô deixando de fazer isso, tô deixando de fazer aquilo. E só pra gente fechar, né? Que infelizmente a gente não tem mais tempo. Essa geração Z, vamos dizer assim, às vezes eu acabo me incluindo nela. Quando a gente fala uma palavra de confronto, muitas vezes elas não têm maturidade para recebê-la, né? A gente não está disposto a receber críticas, a gente não está disposto a ser confrontado. A gente quer mão na cabeça, não, continua assim. Ou se for uma crítica leve, e a gente vai se enganando. Basta ler o Evangelho, né? Não existe um versículo em que Jesus não confronte a gente. Aquele que amar pai e mães mais do que eu não é digno de mim. Aquele que não negar-se a si próprio não é digno de mim. Se você não carregar a sua cruz, e cruz é sinal de morte, né? Se você não morrer para você, porque aquele que perder a sua vida
por minha causa, Axalá, cara, é só confronto, mano. É só treta. Jesus é treta, entendeu? Ele é amor. Bastante. Ele é amor, mas ele é justiça, entendeu? É isso. Legal. Obrigado. Aproveitar para agradecer o pessoal que participou, mandou várias mensagens, pastor, meu líder, né? Tem bastante coisa aqui, então vem para cá podcast. Tava mandando um boa tarde pra gente. Gabriel Lima, que é o médico veterinário, né? Irmão gêmeo do Cortella, ele colocou aqui. É verdade, ó. André de Brito, André Muniz, Caio Boca, Iraci Cesária, minha mãe, Mara Cristina, boa. Isa Lopes. Tudo ovelha aí. Ana Amélia. Andrezão Mamute. Amara Linda Tchuk Tchuk. Lucinéia, João Ricardo. Grande amigo, pastor. Ótimo compositor e líder. Ele é o guitarrista da banda Sal. Cara, muito legal. Obrigado por ter vindo, compartilhado um pouquinho da sua história. Tem muita coisa. Se a gente fosse falar de empreendedorismo, das suas empresas, eu lembro de ter visto também, né, como o Collor deu uma interferida nos negócios lá atrás. Tem bastante coisa que a gente pode falar, comentar. Perfeito. Porque, inclusive, né? Porque as pessoas hoje esbarram umas pedras aí, já querem desistir. E você tem bastante história lá atrás que não o fez, né? Tanto é que tá aqui hoje, né? Legal. Obrigado, espero que você volte. Irei fazer uma visita assim lá na igreja. Tá? Deus te conferir abençoe. em loco, de perto. Conta comigo. Como que é a comunidade. Como que vocês fazem todo esse trabalho lá. E claro, por que não ver um pouquinho de música, um pouquinho de rock, né? Lógico, rock and roll. Está à disposição. Obrigado. Que Deus abençoe o seu programa. Você me falou que você começou isso daqui sem nenhuma pretensão, né? E é assim, quando... eu chamo isso de vocação. Quando a gente não tem muita pretensão é porque a gente é vocacional em alguma coisa. Então que Deus possa te usar aí como um microfone para amplificar aquilo que precisa ser dito. Amém. 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 Deus abençoe. E vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Curta, compartilhe com os amigos. Tenho certeza que as mensagens ditas aqui vai ajudar muita gente. E até o próximo Fala Gigi Podcast no RCB Podcast. Valeu.